Bom dia, paz e graça, amém? Amém. Nós estamos iniciando, como foi falado aqui hoje, iniciando um novo mês, e juntamente com esse novo mês, iniciando também um novo tema. Esse mês nós vamos estudar e falar e orar e pensar a respeito do papel da palavra de Deus em nossas vidas. Eu não sei qual é o papel que a palavra de Deus ocupa em sua vida, mas eu quero adiantar, vou dar um spoiler aqui, sobre o que vai acontecer esse mês, de que a palavra de Deus ela tem que ter um papel central na nossa vida. Eu espero que você leia a sua palavra e mais, que a sua vida ela gire em torno da palavra. Se a sua vida não gira em torno da palavra, dos interesses da palavra, se os temas principais do seu dia a dia não são a palavra, então você está com um problema muito sério na sua vida. Nós vamos falar muito sobre isso esse mês, vamos nos dedicar um pouco a esse tema, porque ele é realmente fundamental em nossas vidas. Hoje, eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito da leitura, que a gente pode dizer que é da leitura da Bíblia como um todo, mas eu quero destacar aqui principalmente a leitura do Velho Testamento, tá bom? Não sei se você já leu a Bíblia toda. Eu acho muito bom ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida. Tem gente que nunca leu a Bíblia inteira. Você devia ler, pelo menos para constar no currículo da sua vida, que você leu a Bíblia toda, tá certo? Mas eu acho que cada um tem a sua própria experiência. Na minha experiência, ler muito texto não é muito bom para mim. Tem gente que às vezes até gosta de ler 5 capítulos por dia. Para mim não funciona muito. Para mim eu gosto mais de ler menos, mas ler mais pouco texto. Eu leio 2, 3 versículos. Se eu estou muito animado, eu leio 4, 5, mas eu prefiro ler menos e ficar mais tempo em cima daquele texto. Mas cada um tem que ler do seu jeito, tá certo? O importante é que você leia a palavra e que você faça da palavra realmente o princípio da sua vida. Hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui em Mateus capítulo 5, e quero pensar um pouquinho sobre alguns princípios que Jesus nos dá a respeito de como ler o Antigo Testamento, e a gente pode dizer também como a gente pode ler a Bíblia inteira. 5 princípios de Jesus que vão ajudar você a ler a Bíblia e aplicar o texto bíblico à sua própria vida, ok? Eu quero começar aqui no capítulo 5 de Mateus, aqui do versículo 21, tá certo? Mateus capítulo 5, versículo 21, ele vai dizer o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao tribunal, e quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Eu não vou pedir um amém aqui, porque quando termina no inferno, é melhor a gente não falar amém, não é? Eu não entendi muito bem, mas a última palavra foi inferno, é melhor a gente ficar um pouquinho mais quebrantado quando lê esse texto, e ler com calma, e ler de novo. Eu não quero hoje falar sobre essa questão do que realmente leva uma pessoa para o inferno, que parece-me aqui que se você xinga alguém, isso é muito grave, principalmente xingar ele de tolo aqui na minha tradução. Na sua talvez apareça louco, não sei se você já chamou alguém de louco, e os cognatos, louco, idiota, cretino, é tudo a mesma coisa, na verdade, e parece que tem um certo dissabor aqui na palavra com relação a isso. Isso é muito legal e muito interessante, mas não é o nosso tema hoje. Hoje eu quero falar especificamente sobre essa expressão com as quais Jesus inicia o versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos. E as expressões que iniciam o versículo 22. Eu, porém, vos digo. Veja o que Jesus disse. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus ele repete essas duas expressões 6 vezes nesse discurso. A primeira vez nós acabamos de ler aqui no versículo 21, quando ele fala sobre o não matar. E aí então ele faz uma espécie de uma reinterpretação, ou uma releitura,
um rearranjo, a gente não sabe exatamente, isso mereceria um estudo, e a gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas ele aqui, neste momento, ele coloca uma correção, ou um toque pessoal naquele texto. Como eu disse, ele faz isso 6 vezes. No verso 21, que acabamos de ler, no verso 29 não, no 27, ele diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Ainda bem que foi Jesus. Imagina o pastor chegar aqui, irmãos, os irmãos já leram até hoje que a Bíblia diz não adulterarás? Pois muito bem, esquece isso. Eu vou dizer uma coisa diferente agora. Eu acho que vocês pulariam, né? O coração de vocês ia, meu Deus, o que ele vai falar, né? Porque é duro falar uma coisa que contraria essa expressão, o não adulterarás. Jesus, ele diz, eu, porém, vos digo. E aí, então, ele vai, né? Ele vai dar, então, agora o seu ensino. Ele faz isso também no versículo 31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E ele vai, então, dizer a sua própria versão a respeito dessa lei. Também no verso 33, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, e ele vai corrigir também esse mandamento. Ouvistes no verso 38 que foi dito, olho por olho, dente por dente. E ele corrige também dizendo, eu, porém, vos digo. E no 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse até que não está tão difícil, né? Eu, porém, vos digo, ele deve provavelmente dizer, ama o próximo, mas não odeia o seu inimigo. Talvez era isso que ele vai dizer. O que é importante para a gente hoje é essa correção que Jesus faz. Ele diz, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. A primeira questão que eu quero destacar aqui, nessas 6 expressões, é que Jesus, ele não diz, ele não pergunta se vocês leram o que estava escrito. Porque ele poderia ter dito isso, já que esses mandamentos estão escritos no Antigo Testamento. Ele não faz essa pergunta. Se vocês leram o que está escrito, mas ele diz, ouvistes o que foi dito. Por que ouvistes o que foi dito? É porque, em princípio, Jesus aqui não está corrigindo a lei de Moisés em si mesma. O que Jesus está corrigindo é a tradição dos judeus. E a tradição era oral. As pessoas ensinavam a lei. Jesus está corrigindo muito mais essa tradição oral, ou seja, o ensino tradicional, que era ensinado principalmente pelos fariseus, ele está corrigindo mais esse ensino do que propriamente o texto bíblico. É por isso que quando ele diz, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. E eu, porém, vos digo, é difícil Jesus dizer uma coisa diferente, não é? O que ele pode falar? Ele vai, adulterarás, então, é isso que ele vai falar? Não, ele está corrigindo o ensino. E é isso que está em jogo quando ele diz, ouvistes, portanto, o que foi dito. Por que Jesus faz isso? Jesus faz isso por 2 motivos principais. Primeiro, ele está declarando sua própria autoridade. Ele está dizendo que ele é maior do que a lei. Não importa o que vocês ouvem ou que vocês leem na Bíblia, eu sou maior do que aquilo que vocês estão lendo. É isso que Jesus quer dizer. Já é um princípio absolutamente precioso, não é? Eu sou maior do que aquilo que está escrito. Eu sou maior do que aquilo que é ensinado. Então, primeiramente, ele está reservando para si a autoridade de que você siga o que ele diz e não o que você está lendo na Bíblia. A gente lê muitas coisas na Bíblia que a gente simplesmente não obedece porque Jesus não falou nada sobre isso. Por exemplo, comer camarão. A lei de Moisés é contra comer camarão. Não sei se eu pessoalmente não gosto de camarão. Então eu não tenho problema de cumprir essa lei. Mas a lei de Moisés é contra, por exemplo, comer camarão. Na verdade, a lei de Moisés é contra comer qualquer coisa esquisita. Camarão, lula, polvo, caramujo, não sei o que você come. É contra. Você só pode comer aquilo que todo mundo come. Tá certo? E com certa restrição. Algumas coisas não pode. Carne de cavalo, e carne de porco, por exemplo. Não sei se você gosta. Mas a lei de Moisés proíbe. E eu acredito que você coma carne de porco. Eu, pessoalmente, como carne de porco. E não acho que eu estou pecando. Por que a gente é tão tranquilo de comer carne de porco se você lê na Bíblia que não pode? É porque Jesus não falou nada sobre isso. E se ele não falou nada, você pressupõe que você pode. Se ele achasse que era importante, ele teria dito. Por quê? Porque o princípio
princípio da nossa leitura da palavra é que o que Jesus disse é mais importante do que qualquer coisa que a gente tenha lido antes ou depois. A palavra dele. Então, nós temos aqui primeiramente uma declaração de autoridade de Jesus. Mas temos também uma declaração de mudança. Jesus está dizendo que o que você leu até agora precisa ser corrigido por aquilo que ele mesmo está dizendo. Então, você deve ler a Bíblia, corrigindo-a. É estranho falar corrigindo, né? Houve uma briga muito grande aí, essa questão por corrigir a palavra de Deus. Mas é bem verdade. O Antigo Testamento precisa ser corrigido à luz daquilo que Jesus disse. Você não pode simplesmente obedecê-lo, porque senão você vai ter que fazer algumas coisas que o Antigo Testamento diz que você tem ou que você não pode fazer. Por exemplo, o Antigo Testamento é contra cortar o cabelo de lado, né? Antigamente a gente chamava de reco, né? Cortar de lado e deixar só um tucho de cabelo em cima. Isso a lei de Moisés proíbe, por exemplo. E eu não imagino que você, antes de ir ao cabeleireiro, você leia a lei de Moisés para saber como é que deve se cortar, ou que você fale com o cabeleireiro sobre a interpretação dele a respeito de corte de cabelo na lei. O que a gente está tentando mostrar é que Jesus ele deve corrigir a nossa leitura do Antigo Testamento, porque ele é a autoridade máxima. A pergunta é, o que ele disse? E o que ele disse corrige tudo o que eu leio na palavra, porque ele ilumina toda a palavra. Ele é, de fato, a maior palavra que Deus tem para falar. Jesus não tem nada mais importante, nem maior do que aquilo que Jesus disse, porque ele é o próprio Deus falando conosco a sua própria palavra, ok? Portanto, irmãos, Jesus aqui não está mudando a lei. Ele não está alterando a lei. O que ele está fazendo aqui, na verdade, é dizendo que nós devemos reinterpretar a lei à luz das próprias palavras dele, porque a autoridade dele é maior do que a da própria lei. O princípio aqui que Jesus está colocando para a gente, o princípio máximo, é de que os princípios gerais são mais importantes do que os casos particulares. Eu devo ler principalmente o Antigo Testamento, buscando princípios. Quais são os princípios? É por isso que a leitura do Antigo Testamento é tão difícil, porque você precisa ler bastante para encontrar princípios gerais. Não adianta a gente ver, por exemplo, a pessoa dizendo, Abraão ficou rico, você vai ficar rico também. Eu sugiro que você leia a história de Abraão, que ficou rico, mas leia a história de todos eles. E aí faça uma média. Quantos ficaram ricos? Se todo mundo ficou rico, talvez você vai ficar também, né? Se alguns foram fiéis e não ficaram, talvez você deva pensar que talvez você também não fique. Os princípios gerais é que são importantes. Eu preciso entender o Antigo Testamento, sobretudo, como um todo. É isso que Jesus vai falar de modo geral, então, no seu sermão. Outra coisa que ele vai dizer é que o Antigo Testamento ele não é um código de ética. Você não vai ler o Antigo Testamento simplesmente para seguir como um regulamento, uma regra de vida. Eu, não há muito tempo atrás, às vezes fico meio nervoso na minha própria leitura, não por causa da palavra, mas por minha causa. É muito difícil aplicar a palavra na vida. E às vezes eu fico meio irritado comigo mesmo e com a própria leitura. Às vezes eu acho que Deus está pedindo muito. E aí, uma certa vez, e nem tanto tempo atrás, um pouco irritado com isso, eu peguei a carta de Tiago e fiz uma série de regulamentos, né? E coloquei lá 10, 12 regulamentos para a minha própria vida. Eu fiz isso porque eu estava nervoso, mas isso não é uma coisa muito boa de se fazer quando você está lendo a palavra. Criar regulamentos, porque eu poderia cumprir aqueles 12 regulamentos e achar que então eu estou bem com Deus, né? Tá vendo? Eu cumpri, então agora está bom. Eu estou com tudo na presença. E nem sempre isso é verdade, como nós vamos ver daqui a pouco. Os princípios são importantes na palavra. É por isso que ela deve ser lida constantemente. Porque à medida que você lê constantemente, os princípios vão entrando no seu coração. E esses princípios devem ser aplicados a casos particulares de nossa vida. Bem, Jesus nos apresenta 5 princípios de leitura que nós podemos dizer que é a leitura da Bíblia, mas principalmente a leitura do Antigo Testamento. O primeiro princípio que Jesus apresenta no seu sermão é o seguinte: não importa tanto o espírito da lei ou do Antigo Testamento, não importa tanto a letra da lei, mas principalmente o espírito da lei. Qual é o espírito da lei? Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, ele diz: a letra mata,
mas o Espírito vivifica. O que ele quer dizer é que quando eu leio a palavra, eu preciso entender o espírito da palavra. Qual é o espírito da palavra? Quando você está lendo a Bíblia, você pode pedir a Deus que Ele diga para você, qual é o espírito disso, Senhor? O que exatamente eu devo fazer? E aí você deve seguir o espírito, né? Ou seja, o princípio geral daquilo. Em que sentido aquilo diz respeito a um valor de sua vida? Não exatamente fazer aquilo especificamente, mas a um valor de sua vida. Eu estava aqui no Celebrando, acho, uns tempos atrás, falando sobre uma ideia que eu tive, e aí eu cumpri isso durante algum tempo, que foi de lavar louça. Eu li lá que eu tinha que ser um bom marido, e falei, eu vou lavar louça, porque eu achava que um bom marido lava louça. Aí eu lavei louça durante um tempo. A minha esposa ficou brigando comigo, porque ela, por que está lavando? Ela achava que tinha alguma coisa, e eu estava, né, depois de 30 anos de casado, a gente tem esses problemas. Você tem um problema aí, tem alguma coisa, porque você nunca lavou louça, está lavando todo dia e não sei o quê. Enfim, fui lavando louça. Chegou uma hora que eu parei de lavar louça. Aí quando eu estava contando essa experiência, eu estava dizendo que eu já não estava mais lavando louça. Mas porque não é isso exatamente, é o espírito que importa. Claro que era muito bom se eu continuasse, né? Mas é que a palavra foi me dizendo outras coisas. E aí outras coisas se tornaram mais importantes naquele momento. Não é agora eu estou lavando louça, então Deus deve estar muito feliz comigo. Irmãos, é o princípio que importa. Eu acho que nenhuma esposa quer que a única maneira que seu marido prove que é um bom marido é lavando louça. Pelo amor de Deus, uma pessoa para ser um bom marido precisa fazer muito mais do que isso, né? Ou de repente nem lave a louça, mas outras coisas são muito mais importantes. Não é verdade? Por quê? O princípio é que importa. Não é exatamente aquilo, lavar a louça. Irmãos, é o espírito e não a letra da lei que importa. Segundo princípio que Jesus nos diz é que a obediência da lei, ela não pode ser expressa apenas por meio de ações. Não é apenas uma questão de você fazer um negócio. Então o que a lei diz que eu posso ou não posso fazer? Isso é muito claro, por exemplo, quando Jesus fala, não adulterarás. Ouvistes o que foi dito? Ele diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. E como é que você vai contradizer essa palavra? Jesus não contradiz, o que ele faz, na verdade, é dar uma nova dimensão para o adultério. E aí ele vai mostrar que o adultério nem sempre é uma ação. Não é uma questão de você ir lá e se deitar com uma mulher. Você pode adulterar de outras maneiras. E aí ele vai mostrar, por exemplo, você pode adulterar com o pensamento. Você pode adulterar com os seus valores, com as suas intenções. Há muitas maneiras de adulterar. E ele vai mostrar, portanto, que não é só uma questão de fazer ou não fazer aquilo, mas é uma questão de pensamento, de desejo, de motivação. Então, eu sempre devo ler a palavra pensando nisso. Não é uma questão de fazer ou não, mas é uma questão de consertar os meus desejos e minhas motivações. Eu não faço, mas o desejo está lá. Isso é um problema, não é verdade? O desejo está lá. Eu conversava, não muito tempo atrás, com uma pessoa e ela me falava a respeito a gente conversava sobre a questão da busca da santidade. E aí conversávamos a respeito disso e ele me contou uma experiência que eu achei muito interessante. Ele disse que na época em que ele buscava a santidade e eu buscava a Deus com todo o seu coração, ele teve um sonho. Um sonho que era o contrário da santidade. E aí ele acordou daquele sonho e preocupado, ele perguntando a Deus, Deus, de onde veio esse sonho? Se eu busco o Senhor, e se meus valores são o Senhor, de onde vêm esses pensamentos? Vocês percebem? A transformação de Deus é algo muito mais profundo. Não é só uma questão de fazer ou não. Eu conheço muita pessoa que não serve a Deus, nem teme a Deus, e nem acredita em Deus, que tem uma vida muito exemplar, ele é muito correto. Não é aqui uma questão de consertar uma ação, mas é uma questão de consertar toda a nossa vida. É uma questão de consertar pensamentos, desejos e motivos. É pouco para Jesus que você simplesmente conserte suas ações. Ele quer transformações muito mais profundas. O terceiro princípio que Jesus nos dá, com esses 6 textos, é de que a lei ela não é apenas negativa, ela também é positiva. A gente às vezes lê a lei e a gente lê pensando que ela só fala que não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas o que a lei diz que você pode? Tem coisas que você também deve fazer. A pergunta não é só o que eu não posso fazer, mas o que é que eu devo fazer. Nesse mesmo sermão, quando Jesus inicia, ele diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Não é só uma questão de combater a injustiça, mas de praticar a justiça. Eu quero justiça também.
E aí, como eu posso, portanto, implantar justiça neste mundo? É muito mais do que negativo, também é positivo. Um quarto princípio de Jesus é que o propósito da lei não é exatamente a obediência. Tem muita gente que acha que deve ler o Antigo Testamento e a Bíblia como um todo, simplesmente por uma questão de obedecer e acabou. Não. Obedecer à Bíblia, talvez todo mundo deveria fazer isso. A ideia da Bíblia, do Antigo Testamento e também do Novo, não é simplesmente nos tornar em criaturas obedientes, mas em desenvolver o nosso caráter. Você pode obedecer e não necessariamente isso vai desenvolver o seu caráter. Por exemplo, você diz para o seu filho, coma brócoli, por exemplo, come couve-flor, come espinafre, e ele come. Mas não adianta nada, porque ele come hambúrguer todo dia, né? Filho, não é para comer. Então é melhor para de comer espinafre, então, né? Não é para comer espinafre, é para parar de comer um hambúrguer. Vocês percebem? Ele pode obedecer e não necessariamente houve uma transformação de vida. De repente ele come lá o espinafre só para te agradar. Mas hambúrguer é batata frita todo dia. Então o que está em jogo aqui não é simplesmente fazer aquilo, né? Uma questão de mera obediência, mas é uma questão de que aquilo desenvolva o seu caráter. Há muitas pessoas que obedecem, mas isso não desenvolve o seu caráter. Deus quer desenvolver o nosso caráter. À medida que lemos a palavra, Ele quer nos colocar no caminho da santificação. E o caminho da santificação, ele pode ser algo difícil e penoso. Porque é muito difícil. É um desenvolvimento interior. Eu creio que o ideal da palavra de Deus, quando ela desenvolve o nosso caráter, e você vai saber que o seu caráter está sendo desenvolvido, quando a obediência a mandamentos particulares for fácil. Pelo menos esse é o meu critério, e eu acredito que isso é bem válido. Quando você perceber que a obediência está fácil, aí tá bacana. Você chegou no ponto que você queria. Você obedece facilmente. Porque tem pessoas que é muito difícil obedecer. E eu entendo, é difícil mesmo. No desenvolvimento do caráter, a obediência se torna algo muito difícil. E aí você acha complicado, você luta contra desejos, você vive uma batalha, e você se pergunta, meu Deus, até quando essa batalha vai? Bem, quando você sentir que está mais fácil obedecer, é porque o seu caráter está sendo transformado. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Ele está dizendo com esse discurso. Deus não quer apenas a nossa obediência, Ele quer o desenvolvimento do nosso caráter. Se nós usamos a leitura da palavra para nosso crescimento, ela vai nos conduzir para uma coisa que Paulo chama de a liberdade da glória dos filhos de Deus. E esse é o meu grande objetivo, esse é meu alvo. Chegar a um ponto da minha vida em que eu viva a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que é a liberdade da glória dos filhos de Deus? É quando você vive a liberdade de viver para Deus, sem se sentir amarrado por pressões interiores, por desejos interiores, por compulsões interiores que me afastam de Deus. Como se de alguma forma eu vivesse a liberdade dessas prisões interiores. Esse é o nosso alvo, é o nosso ideal, e a gente só adquire isso se a gente começa a usar a leitura da palavra para o desenvolvimento do nosso caráter. É para isso que serve a Bíblia, para desenvolver o nosso caráter. E por fim, o último princípio que Jesus nos coloca com esses 6 textos, é de que a lei de Jesus, ela não é um fim em si mesma. Não é só uma questão de você obedecer à lei, porque a lei não é o fim. Há muita gente que acha que eu vou ler a Bíblia e conhecer a Bíblia é um fim. Irmão, conhecer a Bíblia não é o fim. Conhecer a Bíblia é um caminho. E qual é o fim? O fim é conhecer a Deus. Vai chegar um dia que você não vai mais precisar ler a Bíblia. Bom, eu acho que vai precisar, né? Eu pessoalmente, eu tenho para mim uma ideia, não sei se eu estou errado, como disse Paulo, eu vou dizer aqui um mistério. Mas esse mistério não é meu, ele é meu, particularmente meu. Eu acho que na Bíblia, no céu nós vamos ter Bíblia, né? A gente vai saber ler lá. Se você não sabe, lá você vai aprender rapidinho. Mas você vai ter Bíblia. Por que eu preciso de Bíblia no céu? Eu preciso de Bíblia porque eu preciso reinterpretar a Bíblia lá. Sabe aquela questão? Volta para o texto. Cadê a Bíblia? Vamos voltar. Agora, gente, eu fiquei me batendo nesse texto a vida inteira. Nunca entendi. Agora que eu entendi. Então a gente precisa de novo, né? Alguém precisa mostrar, está vendo que se você lia? Não é isso, é aquilo.
Então vai ser muito bacana a gente fazer isso lá. Mas eu acho que quem não é muito fã, não gosta muito de estudar, de repente lá não precisa, vai fazer outras coisas, vai cantar, né? Vai se dedicar a outras coisas. O fato aqui é que na Bíblia, lá no céu, a gente pode até ter Bíblia para ler. Mas isso agora é o de menos. Sabe por quê? Porque nós vamos contemplar a face de Deus. Apocalipse diz isso, né? Que eles contemplarão a sua face. Irmãos, esse é o objetivo. É esse o alvo. A gente fica lá lendo, né? E ler a Bíblia não é muito fácil. Você tem que ler, e ler gasta energia. E tudo que gasta energia, ninguém gosta de gastar energia, não é? O cérebro, ele trabalha para economizar energia. O fato é que você fica tentando entender e fica lendo, e às vezes você não está afim, você está com sono, está com fome, não sei, quer qualquer outra coisa, menos aquela leitura, mas você insiste. Você tem que lembrar que o alvo aqui não é simplesmente conseguir ler. O alvo é contemplar a face de Deus. Deus é o alvo da nossa leitura. Deus é o objetivo. A gente chega a Ele. E quando a gente chega a Ele, aí nós somos recompensados. Contemplar Deus. Esse é o nosso objetivo. É para isso que nós lemos a palavra, para contemplarmos a Deus. A lei não é um fim em si mesma. Portanto, a lei de Moisés e o Antigo Testamento, e a palavra de Deus como um todo, ela não é um molde ao qual a gente precisa se acomodar. Ela é um caminho para chegar à presença de Deus. Há muita gente que pode tentar se acomodar, mas não vai chegar a lugar nenhum, vai ter uma bela vida, com certeza, mas onde está o conhecimento de Deus? Tem muita gente que pensa, eu não quebrei nenhum mandamento, eu estou bem com Deus. O verdadeiro sentido, o verdadeiro teste da palavra de Deus é, eu estou conhecendo a Deus enquanto leio a sua palavra? Esse é o teste. Quanto eu conheço de Deus? Quando você abre a palavra, você ora e pede, Senhor, me revela a tua própria pessoa, me revela o Senhor, eu quero te ver nesse texto. Eu não quero ler simplesmente para ficar mais inteligente. Quer ficar mais inteligente, vai ler outra coisa, né? Vai ler o livro do 2º grau que você não lia, né? Perfeito. A Bíblia não é para ficar mais inteligente, a Bíblia é para revelar a face de Deus para nós. E é isso que torna ela tão preciosa em nossas vidas. É por isso que nós a lemos e é por isso que esse mês é importante na nossa vida. Porque lendo a palavra, nós vamos ver a face de Deus. A face de Deus é em Cristo, inclusive, né? A face de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Abaixa tua cabeça, fecha teu olho, eu quero orar contigo. E quero te fazer uma pergunta. Como está a tua leitura da palavra? Você se dedica à leitura da palavra? É difícil? Meu irmão, a dica que eu te dou é, busque a liberdade da glória dos filhos de Deus. Leia a palavra até o dia que vai ser fácil ler a palavra. Até o dia que você vai abrir a palavra e Deus vai se revelar a você. Cumpra a palavra até o dia que vai ser fácil cumprir a palavra. Hoje é difícil, hoje é penoso, mas um dia vai ser fácil. Você vai viver a liberdade, porque a palavra vai transformando. Ela vai entrando em nossos corações e vai curando. Ela vai moldando. Ela vai tirando imperfeições, impurezas. Ela vai implantando em nós a santidade de Deus que vai crescendo em nossos corações. A palavra vai perdoando pecados. A palavra vai iluminando o nosso caminho. Um pouco de cada vez, um passo de cada vez. E quando percebemos, nós caminhamos muitos quilômetros na direção de Deus. E estamos mais próximos dEle. E podemos contemplar a sua santidade. E podemos ver o próprio Deus. Irmãos, esse é o objetivo. Não é só uma questão de saber responder pergunta da escola dominical. Não é só uma questão de saber responder pergunta para o teu líder, não. O objetivo é ver a face de Deus. E tem muita gente que nunca viu isso. Nunca teve uma visão da face de Deus na palavra dEle. A gente tem que ler a palavra por isso. Porque ela é transformadora. A palavra de Deus é poderosa para agir nas nossas vidas. Para curar nossos corações. Para nos renovar. E para fazermos crescer em santidade. Tem muita gente lendo a Bíblia só para ficar inteligente. Não é isso. Jesus está tirando esse tipo de... Ele está corrigindo esse tipo de pensamento.
você lê a palavra exatamente para encontrar Deus nela. Por que então você não assume um compromisso de buscar a palavra, de ler a palavra, de se deixar ser transformado pela palavra, renovado pela palavra? Quando Jesus orou lá no capítulo 17 de João, um dos pedidos de Jesus foi: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meu irmão, a palavra santifica. E Jesus orou para que a palavra nos santificasse. É na palavra que somos santificados. Eu percebo que muito das minhas lutas interiores, das minhas guerras mentais, muitos dos conflitos que eu vivo na minha própria alma são falta de palavra de Deus. Se eu simplesmente deixasse que a palavra de Deus entrasse em meu coração, o meu coração seria iluminado e transformado para a glória de Deus. Simples assim, somente por leitura, estudo, somente por digerir a palavra todos os dias, ruminá-la e viver com a mente cheia do conhecimento dela. Só isso já seria transformador na minha vida. Meu irmão, busque a palavra. Assuma diante de Deus um compromisso de todos os dias ler uma porção da palavra. Anote aquilo que Deus está te falando. E assim viva na palavra. Deixe os conceitos da palavra permanecerem na tua mente todo dia. Todo dia. Oh Deus, agora a tua igreja está diante do Senhor, conscientes do dever, Senhor, conscientes da obrigação, que é buscar a tua palavra. Senhor, nós queremos fazer isso. Eu quero e os meus irmãos querem conhecer a Deus, querem ver a face de Deus, algo que nunca ninguém viu, mas Deus revela e guarda a sua face para aqueles que o buscam. Ó Deus, derrama sobre nós o maná da tua palavra, o alimento que vem do céu, que fortalece o nosso coração, que deixa o nosso espírito forte, sadio e saudável, para que possamos crescer, ó Deus, crescer no conhecimento de Jesus, através da sua palavra. Ajuda-nos a buscar os princípios, ó Deus, e que possamos, ó Pai, realmente vivê-los. Que um coração cheio da palavra entenda a vontade de Deus e aplique essa vontade à vida, e seja transformador, seja renovador, seja pacificador, seja curador, Senhor. E acima de tudo, que a tua palavra nos torne felizes neste mundo, porque afinal é o que todos buscamos, que encontremos, ó Pai, a verdadeira felicidade da vida no conhecimento e na aplicação da palavra de Deus. Já que a tua palavra mesmo nos exorta de que felizes são aqueles que amam a tua palavra. Que seja assim para a tua glória e no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.